Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou Geraldo Monteiro, do grupo de oração Cristo Liberta, da Paróquia Imaculada Conceição, aqui de Santa Maria da Boa Vista. E nesta hora quero trazer para você uma reflexão da Palavra de Deus para a sua vida e também para o seu grupo de oração, para que juntos possamos meditar naquilo que diz a Palavra do Senhor. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excesso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedais de vosso amor, fazendo sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por todo sempre. Amém. Meu querido e meu amado irmão, nesta hora eu quero convidar você a tomar nas suas mãos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós através do texto bíblico. E a nossa reflexão se baseará no texto da segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Aonde o autor sagrado diz o seguinte: trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido e meu amado irmão, você que muitas vezes frequenta um grupo de oração, que participa da vida litúrgica da sua igreja, na sua paróquia, vamos refletir um pouquinho em cima desse texto do apóstolo São Paulo para a igreja de Corinto, e que também é atualíssimo para nós, para a igreja desses tempos atuais. O apóstolo São Paulo, ele sempre costuma colocar nos textos das suas cartas aquilo que ele está sofrendo por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 9, nós vamos entender o porquê que Paulo disse essas palavras no versículo 10. Ele disse o seguinte: somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Aí então Paulo começa a falar aquilo que já falamos no texto. Trazemos sempre no corpo os traços da morte de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Meu querido e meu amado irmão, Paulo está dando aqui orientações para a igreja de Corinto, uma vez que naquela igreja muitas pessoas já não queriam mais obedecer à palavra de Deus. Uma vez que naquela igreja estavam ensinando coisas já contrárias ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E não foi só na igreja de Corinto onde Paulo encontrou problemas. Uma vez que ele tinha anunciado naquela cidade o Evangelho de Jesus, ele depois encontrou problema, é tanto que depois escreveu outras cartas. A mesma coisa vai acontecer na igreja da Galácia, quando Paulo chama a atenção aquelas pessoas que já estavam deixando de lado o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está orientando aquela igreja, a igreja de Corinto, para que ela permaneça firme no testemunho e que ela suporte os sofrimentos
por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo suportou tudo na sua vida. O testemunho de Paulo foi tão maravilhoso. O chamado que Deus fez na vida de Paulo foi tão radical, que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O chamado de Paulo foi tão radical para a vida missionária, para a pregação do Evangelho, que ele escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos convidados, olhando para esse texto das Sagradas Escrituras, trazer também em nós os traços da morte de Cristo, para que também, quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestemos junto com Ele. Nós precisamos, então, seguir o exemplo de Paulo e, acima de tudo, cumprir na nossa vida aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo pediu. O chamado de Paulo foi tão radical que Paulo era uma espécie de outro Cristo por causa do evangelho que ele pregava, por causa do evangelho que ele anunciava. E ele suportou tudo por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aquilo que ele escreveu na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 8, é importantíssimo e atualíssimo para que cada um de nós, eu e você, vivamos de acordo com a palavra de Deus. E o que Paulo escreveu para a igreja de Roma no capítulo 6, versículo 8 da sua carta? Ora, se morremos com Cristo, cremos vivermos também com Ele. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. De uma vez ter sofrido por causa do Evangelho de Cristo, suportado tudo por causa do Evangelho de Cristo, chegarmos um dia à glória de Deus. E aqui eu quero finalizar essa reflexão, lembrando daquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que der testemunho de mim diante dos homens, eu também dou testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Sigamos o exemplo desse apóstolo que deu a sua vida por Cristo, suportou tudo por Cristo e chegou a dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, meu querido e meu amado irmão, que essa reflexão da palavra traga para você um alicerçamento da sua fé. Que a sua fé possa cada vez mais estar fortalecida e robustecida pela palavra de Deus. E que a gente possa dar, então, testemunho. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento de oração, nos ajude a continuarmos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade, como foi o apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe, que a Virgem Maria interceda por nós e que possamos dar testemunho da mensagem e da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.